Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria poder estar aqui e desfrutar da amizade, da confiança do conselho, dos irmãos aqui da igreja. Eu peço aos irmãos que abram a palavra de Deus no texto de Juízes, capítulo 18. Juízes, capítulo 18. É um texto longo e eu peço a sua paciência para a leitura do texto, que é longa, assim como também para uma pequena diferença na versão que eu estarei lendo aqui. Juízes capítulo 18, nos diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas buscava herança para si em que habitar. Porquanto até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído por sorte a herança. Enviaram os filhos de Dan 5 homens dentre todos os da sua tribo, homens valentes de Zorá e de Estaol, a espiar e explorar a terra. E lhes disseram: ide, explorai a terra. Chegaram à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica, e ali pernoitaram. Estando eles juntos da casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita. Chegaram-se para lá e lhe disseram: quem te trouxe para aqui? Que fazes aqui? E que é que tens aqui? Ele respondeu: assim e assim me fez Mica, pois me assalariou e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: consulta a Deus para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Disse-lhes o sacerdote: ide em paz, o caminho que levais está sob as vistas do Senhor. Partiram os 5 homens e chegaram a Laís, e viram que o povo que havia nela estava seguro, segundo o costume dos sidônios, em paz e confiado. Nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa o oprimisse. Também estava longe dos sidônios e não tinha trato com nenhuma outra gente. Então voltaram a seus irmãos, a Zorá e a Estaol, e lhes perguntaram: que nos dizeis? Eles disseram: disponde-vos e subamos contra eles, porque examinamos a terra, e eis que é muito boa. Estais aí parados? Não vos demoreis em sair para ocupardes a terra. Quando lá chegardes, acharei um povo confiado, e a terra é ampla, porque Deus vos-la entregou nas mãos. É um lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali, da tribo dos danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens, armados de suas armas de guerra. Subiram e acamparam-se em Quiriate-Jearim, em Judá, pelo que chamaram a este lugar Maané-Dan até o dia de hoje. Está por detrás de Quiriate-Jearim. Dali passaram a região montanhosa de Efraim e chegaram até a casa de Mica. Os 5 homens que foram espiar a terra de Laís disseram a seus irmãos: sabei vós que naquelas casas há uma estola sacerdotal, ídolos do lar, e uma imagem de escultura e uma de fundição? Vede, pois, o que haveis de fazer. Então foram para lá e chegaram à casa do moço, levita, em casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens que eram dos filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Entrando eles, pois, na casa de Mica e tomando a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, lhes disse o sacerdote: que estáis fazendo? Eles lhe disseram: cala-te e põe a mão na boca e vem conosco, e sê-nos por pai e sacerdote. Ser-te-á melhor seres sacerdote de uma casa de um só homem, ou do que seres sacerdote de toda uma tribo e de uma família em Israel? Então se alegrou o coração do sacerdote, tomou a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de escultura, e entrou no meio do povo. Assim viraram, e tendo posto diante de si os meninos, o gado e seus bens, partiram. Estando já longe da casa de Mica, reuniram-se os homens que estavam nas casas junto a dele, e alcançaram os filhos de Dan, e clamaram após eles, os quais, voltando-se, disseram a Mica: que tens que convocaste esse povo? Respondeu-lhes: os deuses que eu fiz me tomastes, e também o sacerdote, e fostes, que mais me resta? Como, pois, me perguntais o que é o que tens? Porém os filhos de Dan lhe disseram: não nos faças ouvir a tua voz,
para que, porventura, homens de ânimo amargoso não se lancem sobre ti, e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Assim prosseguiram o seu caminho os filhos de Dan, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, voltou-se e tornou para a sua casa. Levaram eles o que Mica havia feito, e o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís, a um povo em paz e confiado, e os feriram a fio de espada, e queimaram a cidade. Ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom, e não tinham trato com ninguém. A cidade estava no vale, junto a Bet-Reob. Edificaram a cidade e habitaram nela, e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que nascera Israel. Porém, outrora, o nome desta cidade era Laís. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, abrimos e lemos a Tua palavra, cremos no Teu Espírito, que é o Espírito da verdade, que convence o nosso coração do pecado, da justiça, do juízo. Cremos que Ele, que é a verdade, conduz a verdade da Tua palavra ao nosso coração, assim nos edificando e fazendo-nos viver para a Tua glória. Por isso somos aqui completamente dependentes do Senhor. Abre os olhos da nossa mente, do nosso coração, para que possamos compreender as maravilhas da Tua lei. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém. Qual o maior problema do ser humano? De repente você pode elencar aí vários problemas que você, ao contemplar as notícias, ao olhar, conviver com as pessoas, você possa identificar. Mas, dentre aqueles que foram redimidos, dentre aqueles que foram salvos pelo Senhor, qual continua sendo o maior problema de cada um de nós? Talvez um diga assim, olha, é a cobiça. Outro se levante e diga, é a mentira. Talvez o desejo compulsivo pela vida virtual, ou mesmo a compulsão pelo consumo, o desejo consumista de termos, porque afinal de contas parece que quanto mais temos, mais somos prezados, nos sentimos mais confortáveis, mais confiáveis. Talvez alguém vá dizer que é o desejo de aprovação pelos outros, aquilo que conhecemos como o temor de homens. E talvez outros digam que são as suas lutas na área sexual, ou talvez contra a própria pornografia. O que tudo isso representa? Será que esses pecados, eles são de fato a essência ou o real problema do nosso coração? Irmãos, todo pecado é uma desobediência direta à lei de Deus, nós sabemos disso, e ele é uma afronta direta à santidade de Deus, e eu não quero aqui minimizar nenhum desses pecados que eu acabei de mencionar aqui. No entanto, eles são secundários, eles são aquilo que nós chamamos muitas vezes de a ponta do iceberg, porque de fato o problema do coração do homem é algo muito mais profundo. Em Gênesis, no capítulo 3, versículo 6, a mulher, após ouvir toda aquela mentira contada ali pela serpente, ela olha para aquela árvore que Deus disse que não comesse de uma maneira completamente diferente. O seu senso de realidade, a sua perspectiva em observar aquela árvore foi completamente mudada agora. E foi mudada por algo que atingiu em cheio o seu coração. A proposta feita à mulher foi de que seriam iguais a Deus. E é exatamente essa maneira que ela agora olha para aquela árvore. É uma árvore desejável para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. E esse era o entendimento. Eu serei como Deus. O desejo de ser senhor da sua própria vida, o desejo de olhar para a vida e dizer diante de Deus e para o próprio Deus, a vida é minha. São as minhas escolhas, são as minhas decisões, é o que eu quero, sou eu quem é o protagonista da história. Foi exatamente esse desejo que tomou conta do coração da mulher. C.J. Mahoney, em seu livro Humildade, a Verdadeira Grandeza, ele afirma o seguinte: o orgulho não só parece ser o primeiro pecado, mas também está no centro de todo o pecado. Orgulho é quando seres humanos pecadores desejam o prestígio e a posição de Deus e se recusam a reconhecer sua dependência dele.
O orgulho assume inumeráveis formas, mas possui apenas uma finalidade, que é a autoglorificação. Este é o motivo e propósito final do orgulho: roubar de Deus a legítima glória e buscar autoglorificação, disputando com Ele por supremacia. A pessoa orgulhosa procura glorificar a si mesma e não a Deus, tentando assim privar Deus de algo que somente Ele é digno. Note que é muito mais do que quando nós olhamos para alguém e dizemos assim: fulano de tal é alguém orgulhoso. Talvez o que a gente esteja percebendo ali seja muito mais as suas práticas mesquinhas, a sua vaidade, porém, irmãos, o orgulho vai além disso. O orgulho, como eu já mencionei, ele olha para Deus e diz assim: eu sou, a vida é minha, eu quero, é a minha vontade. R.C. Sproul escreveu o seguinte: a grande diferença entre um ser humano e um ser supremo é precisamente esta: sem Deus, eu não posso existir. Sem mim, Deus existe. Deus não precisa de mim para existir. Eu que preciso dele. E Matthew Henry, comentando o texto de Êxodo, quando Deus diz: eu sou o que sou, ele diz o seguinte: o maior e melhor homem do mundo deve dizer: pela graça de Deus, eu sou o que sou. Mas Deus diz absolutamente: eu sou o que sou. Deus não precisa das afirmações humanas. Paulo, quando está ali no Areópago, em Atos 17, ali em Atenas, quando Paulo ele expõe isso, ele diz: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. É precisamente isso, irmãos, que Paulo está afirmando. Deus não precisa da nossa afirmação. Deus não precisa que lhe demos glória para que Ele seja glorioso. Deus não precisa que eu diga que Ele é santo para que Ele seja mais santo. Nós não temos como acrescentar nada ao ser de Deus, porque Ele é o grande eu sou. Ele é o que Ele é. E nada que façamos, irmãos, acrescenta mais a santidade de Deus, a majestade de Deus ou a glória de Deus. No entanto, o homem lá no Éden, e isso passou a fazer parte do coração de toda a humanidade, ele é por si orgulhoso. E o orgulho reside exatamente nisso, no desejo de roubar a glória de Deus, no desejo de se assenhorar daquilo que só pertence a Deus. E não são meramente as coisas, mas é a própria essência, é o se perceber como sendo Deus e o centro de todas as coisas. O livro dos Juízes nos mostra o quão longe o orgulho pode conduzir o coração do homem ou do povo de Deus. Já no capítulo 2 fica revelado para nós essa que chamamos espiral descendente do pecado. Eles esqueceram do Senhor, eles esqueceram dos feitos poderosos do Senhor, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, e os conduziu para a terra que prometera ao seu povo. Eles passaram a adorar outros deuses, e eles não obedeceram à ordem do Senhor de desapossar aquela terra e habitar naquela terra. Essa assimilação do paganismo, irmãos, levou o povo a consequências terríveis. Não apenas nas batalhas internas com os outros povos, mas porque eles deixaram de perceber a verdadeira religião como ela é. Eles abriram mão da palavra de Deus, abriram mão da vida com Deus. No entanto, eles permaneciam conhecendo o caminho de Siló. Eles permaneciam conhecendo o caminho do tabernáculo. É como se eles pudessem viver aquela perspectiva que se tornou tão conhecida para nós: olha, eu pertenço a determinada religião, eu só não sou praticante. Mas todo o discurso faz parte da minha linguagem. Eu levanto bandeiras que levam o nome de Deus, muitas vezes existem orações, existem serviços até, mas a minha vida, ao mesmo tempo, ela assimila outras coisas. Ela assimila, ela abraça o paganismo, ela abraça os aspectos da cultura. E é como se tudo isso estivesse em paz. O livro de Juízes revela, irmãos, para nós exatamente isso, que aparentemente, ou talvez aí não tenha nada a ver com os nossos dias. Nós somos uma igreja muito mais forte e diferente do que o povo do Senhor no tempo dos Juízes. Nós não assimilamos, não absorvemos as culturas. Irmãos, somos completamente blindados, como diria um adolescente, só que não. Esse texto que nós lemos, ele faz parte de um contexto um pouco maior. Esse contexto ele vai do capítulo 17 até o final, capítulo 21.
E é interessante, irmãos, porque muitos comentaristas eles dirão que esses capítulos eles não são como a continuação do que está acontecendo com o povo do Senhor após a morte de Sansão. Sansão ele morre no capítulo 16 e o capítulo 17 já se inicia com uma nova história. E a afirmação do texto é: naqueles dias não havia rei em Israel. O que os comentaristas dirão sobre esse texto é que, na verdade, eles são como um apêndice ou uma coletânea de histórias que fazem parte do período dos juízes. Não é algo simplesmente posterior a Sansão, mas está inserido dentro da história dos juízes. Era assim que vivia o povo do Senhor. E é triste nós podermos olhar para essas histórias e vermos a que ponto o orgulho e o paganismo, eles conduzem o coração do povo de Deus. No capítulo 17, nós encontramos a história de um homem chamado Mica. E é interessante porque esse homem aparentemente está em paz até ele ouvir as maldições que são lançadas por sua mãe, por alguém que roubou algo que pertencia a ela, roubou sua prata, roubou o dinheiro dela. E ela começa a lançar maldições e Mica, então, ao ouvir aquelas maldições, ele diz: mãe, me perdoe, eu roubei o seu dinheiro. Está aqui, devolva o seu dinheiro. E a atitude daquela mulher é: bendito seja o Senhor, eu vou consagrar esse dinheiro agora ao Senhor, para que seja construída uma imagem de escultura e outra de fundição. Que coisa absurda é essa? Como é que a pessoa agradece a Deus e diz que vai consagrar aquilo a Deus para que seja construída uma imagem de escultura e uma de fundição? Para os irmãos perceberem como o sincretismo, o misticismo, o paganismo estava tão incorporado no coração do povo de Deus. Mica, então, ele recebe não só uma imagem de escultura e uma de fundição, mas ele constrói também uma estola sacerdotal e ele vai além. Ele pega um dos seus filhos e ordena aquele rapaz agora como sendo sacerdote da sua casa. No entanto, essa janela se fecha e se abre uma nova janela. Um levita de Belém, ele sai da tribo de Judá e vai para onde lhe parecesse melhor estar. Ele não é conduzido pelo Senhor, mas ele é conduzido por aquilo que ele acha que é melhor para a vida dele. E a gente vai entender, olhando para o texto, o que ele de fato pensa e o que é melhor aos olhos dele para ele. Porque ele chega até a casa de Mica e os levitas, eles conheciam muito bem a palavra do Senhor, eles serviam, os serviços do levita, ainda que ele não tivesse uma herança, uma terra, a tribo de Levi não tinha, mas a herança deles era o Senhor, e eram homens que conheciam a palavra. E aquele homem agora chega na casa de Mica, e ele encontra ali o templo formado por Mica. Naquele templo tinha um filho de Mica com a estola sacerdotal, naquele templo tinha uma imagem de escultura, uma de fundição e ídolos do lar, e o que o texto nos diz antes aí, do versículo 7 do capítulo 17, é que Mica ficou conhecido por ter uma casa de deuses. E aquele levita então, ele olha para tudo isso, e Mica faz uma proposta para ele: olha, fica aqui, eu vou te dar um salário, eu vou te dar casa, vou te dar comida, vou te dar a senha do Wi-Fi, vou te dar a chave do meu carro, o meu cartão de crédito ilimitado, você pode viver em paz aqui, seja para mim como um pai e um sacerdote. O que é que aquele levita faz? Não, Mica, jamais eu me venderia a isso. Olha só as imagens que tem aqui. Você é um pagão. Deixa eu abrir aqui a lei do Senhor e lhe mostrar que nos mandamentos do Senhor manda que não tenhamos outros deuses, que não nos curvemos, não adoremos imagens de escultura, que só o Senhor, nosso Deus, nós somos chamados a adorar e a prestar culto. Que história é essa? Jamais eu aceitarei esse cargo. O que é que ele faz? Ele não diz isso. Ele aceita a função. Ele se vende ao sistema, porque é o que ao coração dele parece ser melhor. Esse é o sentido de melhor para ele. E ele encontra então um local que dá o melhor aos olhos dele. E ele se rende a isso. O capítulo 18 inicia com uma nova janela. Um novo grupo de personagens é inserido dentro dessa narrativa, e agora são os danitas, os da tribo de Dan. E é interessante, irmãos, porque no capítulo 1, versículo 34, ou melhor, no capítulo 1, Deus manda dar a ordem e dá poderes ao povo a serem liderados pela tribo de Judá e conquistarem a terra. Só que algumas coisas nesse processo começam a acontecer, que é exatamente a assimilação do paganismo.
Eles começaram a esquecer o Senhor. No começo eles prevaleciam nas batalhas e desapossavam a terra. Mas em um determinado momento Judá olhou e disse assim: eles possuem carros de ferro, nós não prevaleceremos, e deixou de conquistar parte da terra. E isso, irmãos, passou a acontecer com todas as outras tribos. Cada uma delas foi sendo derrotadas, cada uma delas foi percebendo as dificuldades na batalha e foi se rendendo àquilo ali. Eles esqueceram, irmãos, que a vitória não viria pela força do braço deles. A vitória não seria fruto da força deles, não seria fruto da perícia deles, mas quem lhes dera a vitória o tempo todo foi o Senhor. Eles esqueceram disso. E eles passaram a olhar para si, porque afinal de contas, é exatamente isso que o paganismo faz. Toda religião pagã, meus irmãos, ela aponta para uma justificação pela força do braço. Toda religião pagã, ela aponta para se conquistar o favor de Deus. Ou seja, você sacrifica o seu filho, você sacrifica o seu casamento, você sacrifica a sua vida para que os deuses sejam propícios a você. E foi exatamente isso que eles começaram a assimilar. Eles deixaram de perceber aquilo que o próprio Senhor falou por boca de Moisés, lá em Deuteronômio 8, eu escolhi vocês, não porque vocês eram os mais fortes, os mais sábios, ou isso ou aquilo outro. Pelo contrário, vocês eram os mais fracos. Vocês não eram nada, mas por causa do seu amor, o Senhor escolheu aquele povo. E sempre foi a graça de Deus. E sempre foi a mão invisível de Deus, a providência de Deus atuando na história. Nunca foi o povo por si. A força não era de Moisés, a força não era de Abraão, a força não foi a força de Davi. O Senhor usou todos esses homens, irmãos, mas ele apontava para um que de fato é forte. E que aos olhos de todos no seu tempo o consideraram como fraco, como um vencido, mas que ao terceiro dia, pelo poder de Deus, ele venceu o poder da morte, ele ressuscitou, ele sim é o verdadeiro forte da história, e é para ele que Moisés e todos esses feitos, essa condução de Deus apontam. O povo perdeu tudo isso de vista, e eles se renderam, e um dos que se rendeu, capítulo 1, versículo 34, nos diz que foi a tribo de Dan. Caiu uma herança para a tribo de Dan, mas ele não conseguiu conquistar a sua herança. Aquela tribo, ela foi expulsa pelos moradores e passou a habitar nas regiões montanhosas. É o que o capítulo 1, versículo 34 nos diz. Então, eles nesse determinado momento pensam, agora sim iremos conquistar a nossa herança. Nós faremos agora, nós conquistaremos. E eles, mais uma vez, não olhando para o Senhor, mas olhando para a força do seu braço, fica claro para a gente no texto, e eu quero pensar sobre isso com você nessa noite, as ações ou os passos que eles dão, tanto a tribo de Dan, quanto esse levita, quanto o próprio Mica, o que é que está presente no coração desses grupos ou dessas pessoas? E, irmãos, o centro de tudo isso é uma mistura muito perigosa. E eu convido vocês a pensarmos no seguinte tema: orgulho e paganismo, uma mistura perigosa. Por quê? Em primeiro lugar, porque conduz a uma visão paganizada sobre Deus. Do versículo 1 ao versículo 13, nós percebemos isso. Eles passaram a buscar os conselhos de um sacerdote pagão. Veja, uma tribo, ela chega na casa de Mica, eles percebem ali, né, no caso os 5 espias primeiros, eles percebem ali um local de adoração. É tanto que eles relatarão para os outros irmãos que ficam lá em Zorá e Estaol, exatamente isso: olha, existe uma casa lá, e nessa casa há uma estola sacerdotal. A estola sacerdotal, irmãos, não era algo barato, ela era composta por pedras preciosas, tinha ouro nela, tinha uma imagem de escultura, uma de fundição, ídolos do lar, e tudo isso era feito com materiais preciosos. A imagem de fundição, inclusive, foi feita de prata. E tudo isso estava lá e tinha valor. E eles relatam isso para os outros 600 e dizem assim: vejam bem o que é que vocês farão com tudo isso. Eles sabem o que está presente dentro daquele falso templo. Eles sabem quem é aquele sacerdote. É tanto que eles reconhecem a voz daquele sacerdote. E, irmãos, provavelmente o que eles reconhecem ali é o sotaque daquele homem.
Assim como se você chegar no estado de São Paulo ou no interior do nosso país, você vai perceber um sotaque diferente dentro do nosso próprio estado, né? Se você vai para o Agreste, para o Sertão, o sotaque muda um pouquinho. Nós temos sotaques diferentes e esse levita ele sai de Judá, ou seja, do sul de Israel. E ele está no extremo norte de Israel agora. E eles reconhecem, olha, esse sujeito ele não faz parte aqui dessa tribo, o sotaque dele é diferente. Ele não faz parte da tribo de Efraim, que era onde ele estava. E nesse caso, então, eles buscam conversar com aquele homem, fazem algumas perguntas para aquele homem, e ele responde que a razão dele estar ali foi porque Mica o havia assalariado, e ele agora o serve como sacerdote. Essa era a razão. E aqueles homens olhando e percebendo toda aquela estrutura de deuses montada ali, e um levita que se vende para ser sacerdote de toda aquela estrutura ali por um salário, eles, ao invés de rejeitarem aquilo ali, eles pedem conselho ao levita. Olha, consulta a Deus para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. E qual é a resposta do sacerdote? Vão em paz, o caminho que levais está sob as vistas do Senhor. Veja, irmãos, eles buscam conselhos com um sacerdote paganizado, e a resposta que eles obtêm ali é simplesmente aquilo que os falsos profetas diziam aos reis maus de Israel. Quando os reis queriam ouvir alguma coisa que acariciasse o seu ego, em meio a toda a corrupção e maldade, eles chamavam esses oráculos, esses falsos mestres, e eles chegavam lá e profetizavam para o rei aquilo que o rei queria ouvir. Nós sabemos quantos profetas fiéis ao Senhor, que trouxeram de fato assim diz o Senhor para os reis, como eles sofreram. Mas aqui nós temos um homem que fala o que os outros querem ouvir. Eles desprezam a palavra de Deus. Eles querem ouvir aquilo que eles querem ouvir. E eles ouvem. Podem ir em paz, o Senhor é com vocês. Eles também desprezam a palavra de Deus quando, aqui ainda no capítulo 18, versículo 9, versículo 10, e nós vemos depois o resultado no versículo 27 e o versículo 29, meus irmãos, no sentido de obedecer aquilo que dizia, por exemplo, Deuteronômio 20, 10 a 15. Eles observam a cidade de Laís e eles encontram a cidade pacificada. Laís não representava nenhum tipo de ameaça. Ela não era uma cidade que estava rebelde ou aliada a outras frentes para se defender ou para conquistar a terra. Ainda que ela fizesse parte da terra que o Senhor deu ao seu povo, existia em Deuteronômio, capítulo 20, do versículo 10 ao versículo 15, um dispositivo legal dado por Deus para que, quando eles encontrassem uma cidade-estado, e ela não representasse ameaça, eles conquistassem aquela cidade sem matar os habitantes daquela cidade, sem destruir aquela cidade. Quando nós olhamos do versículo 27 em diante, nós perceberemos, irmãos, que eles não respeitaram a palavra do Senhor. E isso revela o paganismo e o orgulho no coração daqueles homens. Eles dizimaram os moradores daquela cidade. Eles queimaram aquela cidade e mudaram o nome daquela cidade para o nome de Dan, como se isso fosse apagar os eventos do passado. Como se de alguma forma isso pudesse abafar ou minimizar toda a desobediência, toda a rebelião, todo o mal que eles fizeram contra a cidade de Laís. Eles seguem muito mais, irmãos, o seu orgulho e o seu desejo de conquista do que, de fato, a palavra do Senhor. E eles buscam exatamente alguém que lhes fale o que eles querem ouvir. Mas também de forma errada, quando nós olhamos aqui o versículo 10, nós percebemos, irmãos, que eles têm essa visão tosca sobre Deus, essa visão paganizada de Deus, quando certamente eles dizem, Deus nos dará a vitória. Que Deus? Que Deus? Se Deus é fiel à sua palavra, e a sua palavra é exatamente o reflexo do caráter de Deus, é por isso que nós chamamos de Sagrada Escritura, nós professamos na nossa fé que ela é inspirada por Deus e por isso autoritativa e nossa única regra de fé e prática.
porque ela reflete a santidade de Deus, ela reflete o caráter de Deus. Então eles deveriam ser obedientes a essa palavra e não ao que eles querem. Mas eles são muito mais obedientes ao seu próprio coração, aos seus desejos. E essa visão sobre Deus está tão embaraçada, irmãos, está tão misturada, que eles dizem, Deus nos dará a vitória. E eles conquistaram a vitória. Eles destruíram a cidade, eles mataram os habitantes a fio da espada. Só que não foi Deus quem fez isso. E certamente, irmãos, todo o mal que fizeram está imputado àqueles homens. Nós não vemos em momento nenhum, irmãos, Deus, como, entendo o que eu vou dizer, como sendo o protagonista dessas ações. Como que a mão do Senhor era com eles e o que eles faziam prosperava. Deus inspirou, Deus os encheu com o seu espírito e eles conquistaram, assim como vimos ou como conhecemos da história dos juízes passados. Eram eles por eles, eram suas conquistas, era a sua vontade prevalecendo. Irmãos, permita-me já aplicar ponto a ponto. Nesse primeiro ponto, o orgulho, o paganismo, essa mistura perigosa, ela nos conduz a uma visão paganizada sobre Deus, e isso é um reflexo dos nossos dias também, irmãos. Irmãos, é bom nós olharmos, e eu creio que Deus, Ele abençoa as suas igrejas locais com crescimento. Mas, irmãos, ao mesmo tempo, o crescimento não é reflexo da bênção de Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, várias seitas que se dizem evangélicas e que usam o nome de Deus, você vê o nome de Jesus sendo mencionado, você vê ações sendo feitas em nome de Deus, mas que Deus? Porque se a palavra de Deus não é exposta fielmente, se não há um comprometimento sério com aquilo que Cristo fez na cruz, mas pelo contrário, há uma manipulação da Bíblia, há uma manipulação por meio das pregações completamente distanciadas do que quer dizer a palavra do Senhor, se pessoas simplesmente estão ali porque elas querem que as suas carteiras sejam cheias, se pessoas estão ali porque elas simplesmente buscam um bem-estar, ou se simplesmente é isso que é oferecido, um local de acolhimento, um local de bem-estar, onde a palavra não é pregada, onde pessoas não são discipuladas, onde pecados não são confessados, onde corações não são tratados. Meus irmãos, isso é uma sinagoga de Satanás. E quando nós olhamos para o nosso país, são contabilizados cerca de 30 milhões ou pouco mais de evangélicos. E que diferença isso faz na nossa nação, irmãos? Que diferença isso faz? Que diferença isso faz nos casamentos, na criação dos filhos? Que diferença isso tem feito, irmãos, na forma como nós conduzimos as nossas empresas, ou como servimos enquanto servos? Que diferença isso tem feito, irmãos, à medida que eu converso com pessoas, me relaciono com pessoas? Que diferença isso faz? E talvez nos próprios ambientes que se chamam igreja, as pessoas sejam estimuladas exatamente a isso. Exatamente a isso. Mas enche. Paulo fala sobre isso ao seu filho na fé, Timóteo, na sua segunda carta. Que nos últimos dias as pessoas sentiriam como que coceira nos ouvidos e se entregariam às fábulas. Em João, no capítulo 6, o Senhor Jesus, após ter feito aquela multiplicação de pães e peixes, ter se retirado para orar, os seus discípulos atravessaram o mar da Galileia, ele vai sobre as águas, tem aquele encontro com seus discípulos, depois ele chega na outra margem com seus discípulos, e aquela grande multidão, cadê Jesus? Eles pegam barcos também e atravessam o mar da Galileia. Mas o Senhor Jesus, ele sonda e conhece os corações, e ele sabe que as motivações daquelas pessoas não são porque eles viram os milagres e os milagres revelam que Jesus é o Filho de Deus. Jesus discerne isso muito bem, irmãos. Ele diz, vocês não estão aqui porque os milagres apontam para mim. Vocês estão aqui porque vocês comeram dos pães e dos peixes e se fartaram. Ele não se deixa enganar. E aquela multidão começa a dar as costas e a ir embora.
E o texto vai dizer de João que até muitos dos seus discípulos viraram as costas e começaram a ir embora, ficando ali apenas os 12. E Jesus agora se dirige para os 12. E vocês também não vão embora? Irmãos, a gente que está plantando igreja, a gente sabe como é bom quando a igreja está cheia. Quando as pessoas vão aos cultos, frequentam os cultos, se envolvem. Se chega um visitante, a gente coloca quase que tapete vermelho, né? Rapaz, que bênção você aqui, seja bem-vindo. Mas jamais poderemos negociar a verdade da palavra de Deus. Jamais poderemos negociar o culto ao Senhor, os princípios de liturgia. A gente não muda por causa das pessoas, mas é exatamente isso que conduz aqui essa visão paganizada sobre Deus. Deus, ele precisa se encaixar naquilo que eu quero, naquilo que é melhor, naquilo que atrai. E muitas vezes se abre mão daquilo que é certo por aquilo que aparentemente dá certo. Aquele levita ganhava muito bem para fazer o seu trabalho e ele estava fazendo. A tribo de Dan, os seus espias, estavam ali e saíram de lá com a bênção de Deus, entre aspas. E eles, quando voltam, contam para os seus irmãos: Deus está conosco. Que Deus, irmãos? Qual Deus? Mas em segundo lugar, meus irmãos, orgulho e paganismo, essa mistura tão perigosa acontece, e ela é perigosa porque conduz a uma visão materialista. Do versículo 14 ao versículo 26 nós encontramos isso. Quando os danitas chegam na casa de Mica, os espias estão junto com eles. E aí eles olham para a casa do sacerdote. E existe um verdadeiro assalto ali. Aqueles 5 homens que já estiveram ali, eles entram e eles roubam a estola sacerdotal, roubam a imagem, eles saem pegando o que eles podem pegar e que tem valor. E o levita chega na porta e diz assim: o que é isso que vocês estão fazendo? Que assalto é esse? E aí os da tribo de Dan olham para ele e dizem assim: rapaz, pensa bem, você está recebendo de uma família. Que tal você vir conosco e receber agora não só de uma família, mas de toda a tribo? Você não vai ser mais sacerdote de uma casa. Você vai ser sacerdote de todo um povo, de toda uma tribo. Meus irmãos, é interessantíssima a atitude daquele levita. Porque ele é que se encarrega de carregar todas aquelas imagens agora. Ele pega a estola, sai pegando as imagens e ele vai para o meio do povo. Isso quer dizer, irmãos, que ele já olhou para toda aquela situação, além de levar todas as coisas, ele olhou para toda aquela situação e disse assim: eu agora sou um de vocês, estou no meio aqui, vamos lá, gente, ânimo, eu estou com vocês. Mas há um terceiro personagem também que revela o seu coração materialista, o próprio Mica. Mica, quando chega na sua casa e ali os outros homens ali que moravam, né, que deveriam ser servos dele, pessoas que trabalhavam para ele, que moravam ao redor da sua casa, se juntam a ele e Mica diz assim: ó, vamos atrás dessa tribo. Roubaram tudo que eu tinha, até o levita que eu tinha para o sacerdote, os homens sequestraram, vamos atrás desse povo, não vai ficar assim não. E eles vão, clamando pelo caminho. E quando encontram os danitas dizem assim: ó, pss, 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 quietinho, cara. Que história é essa? De repente aqui alguém de espírito amargurado pode ouvir essas suas palavras e matar você, é isso que você quer? Mas vocês levaram tudo que eu tenho. Volta em paz, caladinho, senão você morre. Mica, irmãos, ele vai atrás daquilo que lhe foi roubado, dos seus bens materiais. E vejam, irmãos, eram ídolos. De repente, ali nesse processo, imagino Mica recobrando o juízo e dizendo assim: Senhor, o Senhor me livrou de um grande mal. O Senhor me livrou da idolatria, da apostasia. É tempo de me arrepender e voltar o meu coração para o Senhor. Não, ele vai atrás das imagens. Ele vai atrás do levita pagão.
Ele quer tudo aquilo que lhe foi tirado, afinal de contas, aquilo valia muito. Inclusive o levita. Quem mais diria para Mica palavras que acariciassem o seu ego? Quem mais iria acalentá-lo com Deus é contigo, varão, dorme em paz. O sono do paganismo, dorme em paz. Irmãos, tudo aqui gira em torno de poder. Tudo aqui gira em torno de orgulho. E tudo aqui é banhado pelo paganismo. Permita-me aplicar mais uma vez agora o segundo ponto. Meus irmãos, quando nós passamos uma vida sendo conduzidos por aquilo que é material. Eu lembro que nos primeiros anos de ministério, e eu vou aproveitar que ele não está aqui, os irmãos, por favor, guardem segredo e não contem para ele. Numa conversa com o pastor Lutero, ele chegou para mim e fez assim: a última coisa que qualquer pastor deveria perguntar a uma igreja é quanto é que eu vou receber. Não que não seja importante o sustento da família, mas para que isso não seja o ponto definidor, aquilo que conduzirá o coração. Irmãos, mas não são apenas os pastores que devem agir assim. Eu já percebi muitos irmãos que, por uma proposta de emprego aparentemente muito melhor, negociaram o seu casamento, negociaram o tempo com seus filhos, e hoje vivem colhendo as migalhas daquilo que se quebrou pelo caminho. Irmãos, isso diz respeito a todos nós. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, ele faz questão de falar que onde estiver o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Porque a conta é simples, irmãos. O tesouro, ele doma o coração. E o coração coordena a agenda da nossa vida. E todas as nossas forças, todos os nossos empreendimentos, eles são voltados para aquilo que é o nosso tesouro. Eu falei isso pela manhã lá na igreja, e é muito triste. Eu venho de uma geração onde os jovens eram apaixonados por teologia, gostavam de ler, gostavam de estudar, e hoje eu vejo muita gente da minha época produzindo muita coisa boa. Conversava com um pastor essa semana e ele relatando na igreja dele alguns membros se dispondo a preparar o currículo da escola dominical, e ele sentando, fazendo equipes de trabalho, trabalhando temas e pensando e as aplicações e isso e aquilo outro. Eu digo, rapaz, que coisa boa. Mas, irmãos, hoje em dia, quando você conversa não só com jovens que estão começando aí sua carreira profissional, mas com muitos adultos, homens e mulheres já com os cabelos brancos, o que faz parte, a parte principal das conversas é exatamente as viagens que faremos, os carros que compraremos, o apartamento novo que adquirimos, o bom plano de saúde que temos, a nossa poupança e o que faremos para ganhar mais, o que faremos para viver melhor, para ter maior segurança, investimentos no exterior. É tudo isso que a gente ouve, irmãos. Por quê? Porque isso se tornou o nosso tesouro. E é exatamente, irmãos, aquilo que enche o coração, que a boca não pode conter. A boca fala do que o coração está cheio, e a gente tem isso muito pronto nas nossas conversas. A gente fala muito sobre todas essas coisas, a gente revela o nosso medo do futuro, da política, da economia, disso, daquilo outro, porque de alguma forma, irmãos, tudo isso tem dominado o nosso coração. Tudo isso se assenhora de nós e nos põe de joelhos, não diante de Deus. A gente pode até clamar a Deus de vez em quando, pode até ler a Bíblia e dizer assim, poxa, Deus, intervém aqui, muda isso, mata não sei quem, transfere, promove para o céu, promove não sei para onde, manda para lá, manda para cá. Mas, irmãos, é muito mais as questões do nosso coração. São muito mais as circunstâncias que nos põem de joelhos e não o senhorio de Cristo sobre a história. Porque se fosse, irmãos, nós agiríamos como alguém que de fato é cheio do Espírito Santo e daríamos graças a Deus por tudo. Uma das marcas de uma pessoa cheia do Espírito Santo é exatamente ações de graça.
E essa insatisfação materialista gera muito mais no nosso coração murmuração constante. A gente reclama de tudo. A gente reclama do trânsito, reclama do carro, reclama disso, dos buracos na estrada, reclama de tudo. A gente não consegue, irmãos, de alguma maneira ter um coração grato mesmo em meio a isso. Comece pensando que o fato de você respirar é uma bênção, é uma dádiva, é uma doação de Deus que nós não merecemos. Tiago fala disso na sua carta. Olha, atendei agora vocês que dizem hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucro. O que é a vida de vocês? Ele não questiona primeiro as execuções, mas ele questiona a vida, porque é o bem mais precioso nesse sentido existencial que nós temos. Se Deus é quem garante a nossa vida, quanto mais o que iremos fazer? E nesse sentido então, irmãos, nós somos chamados a nos curvar diante do Senhor. Jesus fala sobre ansiedade, e talvez seja a grande marca dos nossos dias. A ansiedade toma conta do nosso coração, porque nós estamos constantemente diante de gigantes que não conseguimos vencer, muralhas que nós não conseguimos transpor. Mas o Senhor Jesus, calmamente, Ele diz: olha as aves do céu, olha os lírios do campo. E esse é um exercício difícil para quem está com a mente acelerada. Por vezes nós estamos com a mente tão acelerada de preocupações e coisas do tipo que nem remédio põe a gente para dormir. E Jesus, ele diz assim: olha as aves dos céus. Espera aí, Jesus, você não está entendendo, eu tenho coisa mais séria para resolver do que olhar passarinho. Olhe o lírio do campo, é uma flor comum, irmãos. E ela não é de exuberante beleza, ela é comum. Olhe os lírios do campo. Aí você, espera aí, Jesus, você não está entendendo, não vai dar tempo hoje para olhar jardim de seu ninguém. Você não sabe, Jesus, ou se sabe, não está dando a mínima, porque eu estou apertado nessas situações. Eu preciso, o prazo é hoje, eu tenho que responder isso hoje, eu tenho que pagar isso hoje. É hoje. E ele olha, irmãos, para toda aquela situação ali no campo, naquele monte ali, e ele diz assim: olha, se o Senhor cuida das aves, se o Senhor veste tão bem a erva do campo, e vocês? Vocês valem muito mais do que aves ou do que plantas. E isso deveria gerar descanso no nosso coração. Isso deveria, irmãos, fechar para nós, ou no nosso coração, a porta da ansiedade. Paulo fala sobre isso em Filipenses 4. Não andem ansiosos, antes sejam conhecidas diante de Deus por meio da oração, da súplica, com ações de graça. E ele fala: a paz de Deus guardará o vosso coração. É como que Deus colocando um exército armado na porta do seu coração e dizendo assim: aqui não. Mas nós vivemos ansiosos, porque de alguma maneira, irmãos, o orgulho e esse sincretismo com o paganismo nos conduz, enquanto crentes, a termos os mesmos desejos e impulsos daquelas pessoas que não conhecem a Deus. Graças a Deus por Jesus Cristo, irmãos, porque ainda que lutemos com a presença do pecado no nosso coração, nós já fomos libertos dele. E podemos encontrar em Cristo, na sua palavra, nos meios de graça que ele dispõe, no Espírito que habita em nós, poder para vencermos tudo isso. Mas existe uma parte que é nossa responsabilidade, meus irmãos, que é vivermos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. E isso não acontece apenas no momento de culto, isso deve ser constante e é um imperativo. Pastor Augusto, há um tempo atrás, expondo esse texto, ele disse assim: nós disciplinaríamos uma pessoa se de repente ela entrasse embriagada na igreja, mas nós não disciplinamos aqueles que não estão cheios do Espírito Santo. E essa é uma verdade, irmãos, porque não vos embriagueis é um imperativo e encher-se do Espírito Santo é outro, carregam o mesmo peso.
Irmãos, não é algo ruim. Ser dominado por Deus, ser conduzido pela palavra de Deus, não é algo ruim, irmãos. Mas a grande disputa acontece porque há algo chamado orgulho ainda se debatendo dentro de nós. E nós, por orgulho, deixamos de olhar para Cristo e confiar em Cristo e nos submeter a Cristo, pensando que de alguma forma nós conseguiremos pela força do nosso braço. E seremos sempre abatidos pela graça de Deus. Porque Deus sempre fará questão de nos mostrar o quão fraco nós somos, para que olhemos e busquemos a força necessária naquilo que Cristo já fez. Em terceiro e último lugar, irmãos, por que é tão perigoso essa mistura de orgulho e paganismo? Porque conduz ao falso culto concorrente. Eu já falei aqui um pouco sobre o uso errado da palavra de Deus e quantas igrejas, ou ditas igrejas, existem nos nossos dias, usando e manipulando o nome de Deus. Mas, irmãos, o que temos aqui do versículo 30, no versículo 30 e no versículo 31, é um falso culto que concorre com o verdadeiro culto. Veja, os filhos de Dan levaram para si aquela imagem de escultura. E aqui nós temos relatado para nós o nome do levita, Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, ou melhor, neto de Moisés. Irmãos, Jonatas era neto de Moisés. E aqui permita-me abrir um parêntese. Irmãos, não existe pedigree evangélico. Não existe. Meu trisavô, meu tataravô, veio dos Estados Unidos e iniciou a Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu sou crente. Não, você não é. Você é neto aí de algumas gerações de alguém que era crente. Nós somos chamados a instruir os nossos filhos, a pastorear os nossos filhos. Quando nós batizamos os nossos filhos, nós assumimos o compromisso de trazê-los à casa do Senhor, de fazê-los participarem do culto. Nós temos um papel enquanto pais, mas nenhum de nós, irmãos, tem o poder de converter o coração dos nossos filhos. Essa obra pertence ao Senhor, ao seu Espírito. E sabe, meus irmãos, muitas vezes nós vivemos como se fosse um frenesi, né? Olha, chegou o momento do meu filho fazer a sua profissão de fé, e às vezes o rapaz ou a moça nem conhece ao Senhor. É como se fosse o nosso relógio do tempo da profissão de fé. Mas aquilo deve ser uma convicção interna do filho. E deve ser acompanhada por uma mudança de vida, um desejo por viver uma vida de santidade, uma vida que conhece o Senhor, que busca o Senhor e que está olhando para os pais e está dizendo assim: pai, mãe, muito obrigado, vocês me conduziram até aqui, mas a partir daqui eu desenvolvo a minha caminhada com o Senhor. Era neto de Moisés. Jonatas era neto do homem que subiu até o Sinai e viu passar na fenda da rocha a bondade de Deus. Do homem que experimentou trovões, relâmpagos. O povo não quis subir com medo, mas esse homem esteve lá, ouvindo do Senhor e descendo depois com as tábuas da lei nas suas mãos. Meus irmãos, Jonatas era um pagão que se vendia por dinheiro. E Jonatas ali e os seus filhos serviram como sacerdotes daquela tribo de Dan, até o dia do cativeiro do povo, quando as tribos do norte são levadas cativas. Muitos anos se passaram, irmãos. E essa tradição pagã de sacerdotes, essa linhagem sacerdotal foi sendo passada de pai para filho. E ali estava a estola sacerdotal, a imagem de escultura, a imagem de fundição, os ídolos menores, todos estavam ali. E geração após geração dos filhos de Jonatas, neto de Moisés, aqueles homens seguiram a sequência de um sacerdócio pagão e abominável diante do Senhor.
O versículo 31 finaliza dizendo que eles estabeleceram essa linhagem, a imagem de escultura, todo esse culto pagão, todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. O narrador faz questão de mostrar para a gente que aquela não era a casa de Deus. O que existia na tribo de Dan não tinha nada a ver com o Senhor. Pelo contrário, era uma afronta à santidade de Deus. Era uma afronta à palavra de Deus. A casa do Senhor estava em Siló. O tabernáculo do Senhor estava lá, até o dia em que o templo foi construído em Jerusalém e o local de adoração foi mudado. Mas aqui estava em Siló, irmãos. Isso mostra para mim e para você que não é, ou não são as nossas boas intenções, não é o que nós queremos fazer, mas é o que Deus diz, é onde Deus estabelece, é o que Deus quer. E sabe, irmãos, esse falso culto gera no coração dos homens um protagonismo que não existe. Por exemplo, a nossa ideia de culto muitas vezes é: eu vou cultuar a Deus. E parece que está embutido aí dentro dessa ideia porque eu quero. Mas, irmãos, o culto não é uma invenção nossa, nem nós cultuamos a Deus porque nós queremos. O culto é uma santa convocação do Senhor. Deus não pede licença, nem Ele propõe, nem Ele sugere um culto, mas Ele convoca o seu povo para a adoração. Experimente receber uma convocação da Receita Federal e descumprir. Você recebeu ali uma convocação, você tem que comparecer a uma agência da Receita Federal. De repente, alguma coisa errada no seu imposto de renda ou em alguma declaração de imposto aconteceu, eles pegaram aquilo ali, olha, compareça aqui, você vai ser multado, e a multa é de não sei quantos % em cima do valor principal, e se você não pagar a multa, se você não vier e assinar a confissão da dívida, ou isso e aquilo outro, seu CPF será bloqueado, isso e aquilo outro serão consequências na sua vida. Irmãos, todos nós, nenhum de nós, de repente, olharia assim: ó, Receita Federal, foi hoje a data, eu não fui porque eu estava cansado. Resolvi ficar em casa. Não, eu não fui hoje porque eu queria ir para a praia, queria passear. Eu mereço um pouquinho de descanso. Paciência aí, Receita Federal. Irmãos, quando Deus nos convoca para o culto, Ele não está nos convocando para participarmos de uma acariação ou de um processo de multa, de punição, porque algum imposto passou desapercebido e não pagamos. Não, irmãos. É para algo bom. É para algo que nos identifica enquanto povo. É para Ele nos falar o coração por meio da sua palavra. A sua graça é revelada, a comunhão é estabelecida. Meus irmãos, é um privilégio cultuarmos ao Senhor. Quantos irmãos nossos estão ao redor do mundo e não têm o mesmo privilégio que nós temos? Essa convocação do Senhor, irmãos, não é algo para o nosso mal, muito pelo contrário, é para o nosso bem. Quando o Senhor nos chama, irmãos, Ele nos chama a um verdadeiro culto. A liturgia não é uma produção nossa. Não, vamos colocar umas luzes aqui, um gelo seco, uns aromas, isso e aquilo outro, para que as pessoas gostem. Todos os sentidos precisam ser ativados. Eu não sei se os irmãos sabem, mas existe muita coisa por aí que faz exatamente isso. Recebemos uma irmã lá na igreja que ela vem de um contexto que até aromas eram soltados assim no momento do culto, porque precisava mexer em todos os sentidos das pessoas. E eu fico pensando, irmãos, nessa manipulação e em todos esses artifícios, essas artimanhas que são feitas, quando o próprio Deus estabelece a forma como Ele quer ser adorado. O culto ele tem que ser cristocêntrico, a palavra precisa ser exposta, os sacramentos nos dias de ceia devem ser ministrados e a participação da igreja deve ser efetiva. Meus irmãos, é o Senhor quem estabelece. Nós não confessamos pecados no momento de culto simplesmente porque dizemos assim: olha, igreja tal faz, é tão bonitinho, vamos fazer também. Não, ou então, eu acho tão chato esse momento, vamos retirar, porque as pessoas não gostam. Não vamos mais tocar no nome pecado. Afinal de contas, você chega para receber aquele combustível para rodar a semana inteira.
Não chega nem na segunda, irmãos. Não somos nós que estabelecemos isso. E hoje em dia, irmãos, é pregado por aí um misticismo, né? As pessoas têm medo. A interpretação da Escritura não deve seguir os critérios que os nossos pais nos ensinaram. História e gramática, não. Receba um download espiritual, receba uma descarga do Espírito Santo para saber o que você vai falar. Agora imagina, o Espírito Santo que inspirou os escritores da palavra de Deus. Ele agora pregando algo num púlpito de uma igreja completamente desassociado daquilo que diz a palavra de Deus. Não existem novas revelações, irmãos. Não existem novos modelos de culto. A nossa identidade, ela não sobrepõe aquilo que a palavra de Deus usa para que nos identifiquemos como povo de Deus. Você dá uma volta em várias igrejas presbiterianas e você percebe dentro de igrejas presbiterianas diferenças abismais. E não deveria ser assim. Porque se é assim, é porque vontades e identidades locais se sobrepõem à palavra de Deus. O culto era em Siló. Aquele era o local de adoração. E esse falso culto, ele concorria com o que Deus havia estabelecido. Meus irmãos, guardemos o nosso coração. Nós temos muita coisa boa sendo produzida, sendo escrita. A gente tem tanta pregação boa na internet, a gente tem, graças a Deus, Deus tem dado aos irmãos um púlpito fiel. Graças a Deus, irmãos, isso é uma bênção. Mas cuidado com aquilo que é podre e que é facilmente disposto no mercado da fé para ser consumido. Cuidado, porque um pouco de fermento, ele leveda toda a massa. E muitas vezes nós abrimos mão dos critérios bíblicos para ouvir. E a gente tem, né, aquela base mística, né, católica, romana, de que, não, quem está pregando ali não toque no ungido do Senhor, não fale isso, não fale aquilo. Foi o pastor fulano de tal quem disse, não, irmãos, precisamos ser como os crentes de Bereia. Atos 17, o apóstolo Paulo faz questão de dizer que eles foram mais excelentes do que os de Tessalônica, porque examinavam escritura com escritura para ver se de fato as coisas eram assim. Que Deus nos dê a graça, irmãos, de permanecermos firmes e não sucumbirmos ao orgulho, nem muito menos ao paganismo. O que mais conquista o seu coração? O que mais instiga o seu coração? O que mais domina o seu coração? O que é mais precioso para você? Porque, irmãos, onde estiver o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Que a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor estejam firmados no Senhor, na sua palavra. E assim, irmãos, sejamos vacinados, muito bem vacinados. Eu sei que essa não é uma palavra tão boa, né? Mas sejamos muito bem vacinados do paganismo e do orgulho que, por ora, ainda disputa no nosso coração. Um dia seremos completamente livres dele. Mas até lá, nos firmemos cada vez mais na palavra e caminhemos com o Senhor. Deus nos abençoe, irmãos.